Crianças e adolescentes usam a internet para estudar, brincar, conversar com os amigos, ver vídeos e descobrir o mundo. Mas os mesmos ambientes virtuais que oferecem tantas possibilidades também podem expor esse público a riscos como assédio, conteúdos impróprios, publicidade abusiva e mecanismos criados para prolongar cada vez mais o tempo em frente às telas. Diante desse cenário, entrou em vigor o chamado ECA Digital, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e amplia para o ambiente online a proteção já assegurada a esse público. Mas o que muda na prática? Olá, eu sou Ana Rita Neri e este é o Juridiquês Não Tem Vez, o podcast do Tribunal de Justiça de São Paulo que traduz assuntos do direito para uma conversa simples, direta e conectada à vida das pessoas. Para nos ajudar a entender o ECA Digital, recebemos hoje o juiz Heitor Moreira de Oliveira, da comarca de São Bernardo do Campo e atualmente juiz auxiliar do Superior Tribunal de Justiça. Ele preside o Fórum Estadual das Juízas e dos Juízes da Infância e Juventude de São Paulo e integra o Fórum Nacional, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e colabora com a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP. Também é juiz orientador do depoimento especial no tribunal e professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Heitor, seja muito bem-vindo ao Juridiquês Não Tem Vez. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui e estou à disposição para que a gente possa dialogar um pouco sobre essa lei tão importante que é o ECA Digital. Obrigada, Heitor. Para começar, explica para a gente o que é o ECA Digital e por que foi necessário criar uma lei específica para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Bem, o ECA Digital, ou também chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, é uma lei federal que foi sancionada no final do ano passado, 2025, e essa lei ela traz mecanismos de proteção e prevenção para um uso consciente da internet por nossas crianças, por nossos adolescentes. É importante salientar que o ECA Digital ele não substitui o Estatuto da Criança, que é uma lei de 1990. Na verdade, o ECA Digital ele vem se somar, ele complementa a lei. Por que isso? Porque o Estatuto da Criança, o ECA de 1990, é uma lei extremamente importante, foi ela que positivou a doutrina da proteção integral aqui no Brasil, só que ela é uma lei datada de 1990, numa época em que a internet estava ainda caminhando, começando, né? E hoje, a realidade que nós temos é de muitas crianças que usam a internet. Cerca de 92% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos usam a internet. São 24 milhões de pessoas. Então, a internet ela traz muitos desafios que precisam ter respostas específicas. E é justamente nessa tônica que veio a necessidade da criação dessa lei. Heitor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o âmbito de aplicação dessa lei, ou seja, contra quem ela se aplica, o que ela protege. Nós temos muitas plataformas digitais sediadas, né, em outros países, então eu queria que você falasse um pouco disso. Também sabemos que existem, além dos streamings, de uma forma geral, jogos e plataformas de apostas, então gostaria também que você falasse sobre isso e, enfim, se ela se aplica às atividades de publicidade, a publicidade que atinge crianças e adolescentes de uma forma geral. Ana, o âmbito de aplicação da lei é o mais amplo possível. A lei ela se aplica para qualquer serviço digital que esteja disponível em meio digital, e aí, por qualquer tipo de serviço, a gente inclui, como você disse, redes sociais, então Instagram, Facebook, TikTok, qualquer tipo de rede social em que a criança interage umas com as outras, mas também jogos eletrônicos, aplicativos, sistemas operacionais, iOS, Android. Além disso, também apostas, né, mecanismos de apostas ali eletrônicos, as famosas bets, por exemplo, e também streams, então Netflix, Amazon, todo esse conglomerado de serviços que pode ser acessado por crianças no ambiente digital está cobertado pelo ECA Digital. E aí até uma observação interessante é que a lei ela se aplica tanto para esses serviços, esses equipamentos
digitais que são voltados diretamente para a criança. Então, leia-se, por exemplo, uma plataforma digital de jogo infantil, já diretamente voltado para o público infantil, mas também para todos aqueles que têm um acesso provável por criança, então facilitado por criança. Então, às vezes, a empresa ela cria um determinado serviço e coloca como público-alvo de 18 a 25 anos, mas não há nenhum tipo de mecanismo que proteja o acesso, que dificulte o acesso a uma criança de 8 anos. Então, uma criança de 8 anos conseguiria facilmente acessar esse conteúdo. Nesse caso, o ECA também se aplica a esse tipo de serviço. E como você disse também, independentemente dessa empresa, né, provedora desse conteúdo, ser sediada aqui no Brasil. Nós sabemos que tem muitas redes sociais, por exemplo, que são situadas, sediadas no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na Rússia, na China. Se esse serviço, ainda que seja de uma empresa estrangeira, é disponibilizado aqui para o mercado brasileiro, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes brasileiros, o ECA Digital também vai ter aplicação a esse tipo de serviço. E aí o amigo ouvinte pode estar se perguntando, tá, mas se a empresa ela é sediada lá nos Estados Unidos, como que o ECA Digital, na prática, vai se aplicar? É por isso que a lei ela exige que, nesses casos, a empresa estrangeira, para operar no Brasil, precisa ter um representante aqui no Brasil. Então, por exemplo, numa eventual ação judicial, o Poder Judiciário, tendo uma ação contra essa empresa, é necessário que haja uma pessoa que vai responder pelas citações dessa empresa, justamente para garantir que a lei brasileira se aplique a ela também aqui no Brasil. Aprofundando um pouco mais esse assunto, Heitor, uma ideia central na nova legislação é o dever de cuidado, a ideia do dever de cuidado. E nesse sentido, a lei estabelece uma verdadeira rede de proteção que envolve famílias, o Estado e, acima de tudo, as empresas. Ouvindo um pouco você falar sobre as empresas elas atuam, portanto, apenas reativamente ou existe um dever de proteção ou um dever de prevenção por parte delas? Ana, e esse foi uma das grandes vantagens do ECA Digital. O ECA Digital ele coloca expressamente na lei um dever preventivo das empresas, das operadoras, enfim, das Big Techs, né, como nós conhecemos. Porque por muito tempo vigorou aquele dogma de que a internet era uma terra sem lei, em que se podia fazer de tudo e que a empresa ela só era obrigada a remover um determinado conteúdo depois que fosse obrigada pelo juiz. Hoje não mais. O ECA Digital, até na trilha, na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do Marco Civil da Internet, mas o ECA Digital ele deixa expresso em lei isso, de que a empresa ela tem o dever de suspender o conteúdo, aquele conteúdo em que haja algum indício de violência, de grave violação de direito da criança, suspender cautelarmente esse conteúdo quando qualquer usuário assim denuncie ou mesmo de forma ativa. Então a própria empresa ela precisa ter um monitoramento ativo para, observando, detectando algum conteúdo impróprio, que ela retire, suspenda do ar esse conteúdo. Ela não precisa mais e nem deve mais aguardar uma ordem judicial. É preciso que ela haja antes, preventivamente. Heitor, me parece que um ponto crucial para a aplicação do ECA Digital é a verificação da idade daquele que acessa a plataforma. É fundamental que haja uma identificação para se entender se existe ali por trás, né, usando a plataforma, uma criança, um adolescente ou um adulto. Como as plataformas podem agir no sentido de buscar essa informação de uma forma precisa, sem que haja um excesso, né, de consumo de dados ou de informações ali do usuário, sem que haja, eventualmente, uma violação à privacidade ou mesmo uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? A verificação da idade ela é fundamental
Uma porque o ECA digital ele se aplica a crianças e adolescentes, então de 0 a 12, de 12 a 18 anos, e outra porque a própria lei ela acaba modulando também os efeitos da legislação a depender da idade. Então, por exemplo, o adolescente entre 16 e 18 anos não precisa mais ter uma conta vinculada aos seus pais. Então é importante que a gente, ao aplicar a lei, nós tenhamos uma ideia da idade daquele usuário. A lei ela traz uma grande inovação que é a proibição da autodeclaração. Então quem me ouve, quem nos assiste, com certeza sabe daquele famoso botão de tenho mais de 18 anos, em que uma criança de 9 anos poderia apertar simplesmente e autodeclarar falsamente que teria mais de 18 anos. A lei, o ECA digital, ele bane isso. A lei fala não é mais permitido no Brasil a autodeclaração de maioridade. Agora, a lei ela não impõe um único caminho para que a empresa faça a aferição da idade. O que ela estabelece é que a empresa ela deve ter algum mecanismo objetivo de uma aferição segura da idade. E aí, os estudiosos do ECA digital acabam se debruçando sobre essa matéria e verificando de que forma que isso poderia ser concretizado. Uma ideia muito em voga hoje em dia, e aí até para preservar a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como você disse, não é necessário que todo serviço exija que a criança ela escaneie o seu RG, o seu CPF e coloque na plataforma. Isso nós entendemos, seria totalmente desproporcional, né? E aí, por isso, uma alternativa viável é o que nós chamamos de sinal de idade. Os sistemas operacionais, então, por exemplo, o Android, o iOS, ele já consegue fazer um mapeamento por meio do histórico de navegabilidade daquele usuário e consegue detectar ali indícios de qual é a idade provável daquele usuário. E a partir disso, ele manda para os outros serviços. Então, quando um adolescente, por exemplo, ele vai baixar um aplicativo na App Store, aquele aplicativo ele já tem esse sinal de idade e ele já consegue fazer de uma forma sistêmica a leitura da idade daquele usuário. São formas inteligentes para se chegar a uma idade sem que seja necessário fazer uma devassa, né, da intimidade, dos dados pessoais do usuário. Então, apenas para reforçar uma ideia que você trouxe no início da sua resposta, Heitor, para uma criança e um adolescente de até 16 anos, para que ele tenha uma conta em rede social, essa conta precisa estar vinculada à conta de um adulto, dos pais ou do responsável? Precisa estar, Ana, isso é fundamental. O ECA digital ele coloca essa obrigação. E além disso, então se hoje uma criança ela quer abrir uma conta, justamente por esse sinal de idade, por exemplo, como eu falei, que o sistema operacional ele já encaminha ali para aquele aplicativo. Já é detectado, ou rede social, por exemplo, já é detectado que se trata de uma criança com 9 anos, com 10 anos de idade. E aí, a própria a ferramenta digital ela já exige que um adulto responsável autorize a criação daquele perfil. E além disso, esse adulto, ele que vai ter gerência sobre as configurações daquele perfil da criança. Esse é um outro ponto importante também. O ECA digital, ele traz como um princípio a padronização mais protetiva possível à criança. Então, vou dar 2 exemplos. A barra de rolamento infinita. Quando a gente está usando ali um Instagram, o TikTok, você vai rolando o celular, e se você vai rolar, infinitamente ele vai sempre te dar conteúdo. O ECA digital diz que no caso de criança e adolescente, isso não pode mais. Não pode mais esse scroll infinito. No próprio aplicativo, quando se detecta que é uma criança, a configuração padrão já é vedando esse rolamento infinito. E quem consegue alterar isso é só o adulto responsável que tem a conta vinculada. A reprodução automática também, quando você está num streaming e você acaba de ver um episódio e aí ele já coloca automaticamente para o próximo episódio e assim sucessivamente. Isso também é vedado pelo ECA digital e a configuração automática padrão também já é o mais protetivo. E quem consegue alterar isso é só o responsável adulto.
E quais são as consequências para as empresas ou mesmo para os pais decorrentes do descumprimento das providências determinadas aí pelo ECA Digital? Veja, o ECA Digital ele traz um emaranhado de deveres que são compartilhados entre o poder público, a sociedade como um todo, a família e as empresas, né, as Big Techs. Para cada um, há consequências distintas para o descumprimento. No caso da família, nós podemos considerar que é o próprio descumprimento do dever parental. Então, hoje muito se diz no abandono digital. Os pais não podem simplesmente deixar a criança de forma totalmente desprotegida no ambiente digital. A gente faz a seguinte comparação: um pai e uma mãe podem ser responsabilizados por deixar uma criança de 8 anos sozinha em plena 25 de março, 15 horas da tarde? Claro, sem dúvida. É muito perigoso um ambiente cheio de gente, multidão. Ela pode estar suscetível a qualquer tipo de violência. Da mesma forma que você não deixa uma criança sozinha no meio de uma metrópole, você também não pode deixar uma criança sozinha no ambiente digital. Então os pais eles podem ser responsabilizados por negligência junto à vara da infância e juventude. No caso das empresas, as consequências são também de ordem pecuniária. Então é possível que as empresas sejam advertidas, é possível que haja pena, um pagamento de uma multa que vai de até 10% do faturamento da empresa. É possível também que haja uma sanção, por exemplo, para remoção do conteúdo. Cada evento danoso, a empresa ela é punida com uma multa, uma sanção de até 50 milhões por evento. Então, por exemplo, plataforma, retire esse conteúdo. Se você não retirar, multa de 50 milhões. Veja, é uma pena salgada, justamente para obrigar que essa empresa retire esse conteúdo. Além disso, nós havíamos conversado antes sobre empresas que são situadas no estrangeiro. Em último grau, se essa empresa, que é situada lá nos Estados Unidos, por exemplo, descumpre reiteradamente, é possível até mesmo que o Brasil dê uma ordem via Anatel. A Anatel ela passa então esse comando para as operadoras de telecomunicação para retirar o sinal de internet dessa empresa, porque é uma empresa que não está cumprindo a ordem legal aqui do Brasil. Perfeito, Heitor. Falando ainda, do descumprimento do ECA digital, um cenário infelizmente muito comum é o de exploração de imagem de crianças e adolescentes, muitas vezes pelos próprios pais, nessas plataformas. E aí eu te pergunto se o ECA Digital traz algum tipo de tratamento especial no sentido da responsabilização de plataformas ou mesmo dos próprios pais em casos de exploração e mesmo em casos de monetização ou violação da privacidade dessas crianças, desses adolescentes. Sim, Ana, essa pergunta ela me remete a 2 pontos. O primeiro é o que nós chamamos de oversharing, né? Muitos pais, hoje em dia, têm um hábito que é muito questionável e também perigoso, diria, de fazer uma super exposição da imagem dos seus filhos em ambiente digital. Então, por exemplo, tira-se foto dos filhos nas festas de família e coloca-se ali sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de cuidado, muitas vezes com a geolocalização ativada. Isso é um prato cheio para a criminalidade, né? Um prato cheio principalmente para os grupos criminosos. E aí nós podemos dizer, por exemplo, de pedofilia, como foi denunciado pelo vídeo do Felca, no ambiente digital. Então é importante e fundamental que haja também essa conscientização dos pais para evitar essa superexposição das crianças. O que o ECA Digital traz é mecanismos justamente para evitar essa superexposição, como o controle, a supervisão parental, a vinculação das contas às contas dos seus genitores, o bloqueio de tela, o tempo máximo de tela, são ferramentas que são colocadas à disposição dos pais. Agora, quando os próprios pais, mesmo com essas ferramentas que são disponibilizadas pelo ECA Digital, são os próprios pais que violam a legislação, eu penso que nós redundamos mais uma vez na responsabilização pelo descumprimento do dever parental. Então aqui agora eu falo como juiz da vara da infância e juventude aqui de São Paulo.
participo também dos encontros nacionais, juízes da infância e juventude de todo o Brasil. Uma grande preocupação que vem sendo trazida é justamente essa, que cada vez mais nós teremos nas varas da infância pais sendo responsabilizados por descumprimento de deveres parentais no ambiente digital. Agora, a sua pergunta ela também traz outro ponto, que é, além da superexposição, quando os pais fazem essa superexposição, muitas vezes nós temos a própria criança, né, sendo protagonista, digamos assim, dessa superexposição, quando um adolescente faz um vídeo, publica na rede social, começa a ter um número de seguidores muito expressivo, e aí muito da sua rotina acaba sendo dispensado para a rede social, por exemplo. Aí nós estamos de frente a uma realidade, que é a realidade dos influenciadores mirins, né, dos youtubers mirins. Essa é uma realidade muito presente e que não passou despercebida pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, nesse ano de 2026, ele lançou uma resolução que regula essa atividade artística. E aí, para a gente ter uma ideia do que se trata, o trabalho infantil ele é proibido para a criança e para o adolescente, de modo geral. Só que o trabalho artístico ele é possível, e sempre foi possível, desde o ECA. Então, basta ver novelas, por exemplo, quando você tinha os filhos, crianças, os protagonistas. Aquelas criancinhas, aqueles atores mirins, para que eles atuassem nessas novelas, eles precisavam de um alvará judicial. E o que a gente começou a perceber é que agora a realidade é outra. Então, muitas vezes você tem crianças, e crianças mesmo, ali de 5 anos, 6 anos, e adolescentes que fazem muito trabalho, muito conteúdo digital e coloca nas redes sociais. E aí, a partir disso, o que o ECA Digital coloca como matriz é que se esse conteúdo ele é habitual, ou seja, feito de uma forma frequente, e além disso ele é monetizado, então há dinheiro envolvido, é necessário que haja o alvará judicial. Então o juiz da vara da infância e juventude, ele vai ter que autorizar que aquela criança ou que aquele adolescente faça esse conteúdo habitual e monetizado. Nessa atividade, o juiz ele vai ter que verificar, por exemplo, quanto tempo que a criança ou que o adolescente gasta para produzir aquele conteúdo. Porque muitas vezes o que está disponível ali na rede é 10 minutos. Mas o que o adolescente gastou para gravar aquele conteúdo foi 1 hora. Como que isso impacta na rotina dela, do adolescente, da criança? Ela está sendo descuidada dos estudos da escola, a frequência dela baixou, o dinheiro também, porque é uma atividade habitual e monetizada. Esse dinheiro, para onde que ele está sendo revertido? Esse dinheiro ele é revertido em prol daquela criança, daquele adolescente. O juiz ele vai verificar tudo isso para dar o sinal verde, né, o alvará judicial, falando que aquele conteúdo ele não vai contra os interesses daquela própria criança. Obrigada, Heitor. Avançando por um ponto mais crítico, né, nessa interação entre crianças e adolescentes e plataformas digitais, um assunto muito importante é o da exploração, né, do abuso, do assédio. Fala-se muito hoje em dia em cyberbullying e mesmo às vezes um contato entre adultos e crianças e adolescentes com a finalidade sexual, né? Quando se percebe uma situação dessas, quando a família percebe, desconfia de uma situação dessas, quais as providências que podem ser tomadas por essa família? Essa é uma realidade cruel, Ana, da internet. Nós temos, inclusive, várias redes sociais de games, por exemplo, em que pelo chat do game, adolescentes começam a conversar, a formar comunidades para a prática de violência, seja os próprios adolescentes praticando violência contra outras crianças ou adolescentes, ou mesmo com o conluio de adultos, com redes organizadas de adultos. Eu diria assim, é fundamental para os pais tomarem algumas cautelas. Primeiro, não apagar o conteúdo digital. Não apagar. E não basta que simplesmente tirar aquele print do conteúdo.
preserve aquele conteúdo, entre em contato imediatamente com a delegacia para que, depois de feita a coleta daquele vestígio digital, e aí engana-se quem pensa que a internet não deixa rastros, porque deixa, e os policiais conseguem rastrear esses vestígios. Depois disso, aí sim será possível retirar, apagar, deletar aquele conteúdo. Havendo o acionamento da polícia, a polícia pode também oficiar a própria rede social para que ela traga a identidade digital daquela pessoa. Então aí a polícia ela vai começar a fazer a sua investigação por meio das provas que a polícia tem à sua disposição para tentar investigar, né, descobrir quem que fez aquele crime. E muitas vezes isso é descoberto. Agora sim, um outro conselho que eu posso deixar também para os pais para que, num caso como esse, tendo o seu filho sofrido um ataque digital como esse, que tome todos os cuidados necessários, um caminhamento psicológico para a rede de proteção, para verificar mesmo o impacto que aquilo causou no adolescente ou na criança. Porque muitas vezes não houve nenhum contato físico entre o agressor e a vítima, mas aquele contato digital já deixou assim marcas profundas na personalidade da criança. Então é fundamental voltar os olhos para aquela criança também. Obrigada, Heitor. E para aquelas mães, pais responsáveis que nos ouvem, quais são os conselhos que você daria caso eles tenham contato com uma criança, com um adolescente que esteja acessando redes sociais, que tenha perfis em redes sociais? O que eles podem fazer de forma mais imediata para atuar aí dentro dessa rede de prevenção? O ECA Digital, ele traz diversas balizas, diversas ferramentas para ajudar o pai e a mãe nessa supervisão das redes sociais. Mas essa foi até uma escolha do Brasil, porque em outros países, a França, por exemplo, hoje discute isso, o banimento total da internet para adolescentes menores de 16 anos. O Brasil não. O ECA Digital, ele entendeu que a internet é uma realidade das crianças. Então, o que nós podemos fazer é estar de mãos dadas a essas crianças com diálogo. Então, acho que é fundamental que os pais conversem com as crianças, que aproveitem justamente esse momento de aprovação do ECA Digital, porque mesmo as crianças que já tinham redes sociais, a partir do momento da vigência do ECA Digital, essa lei ela passa a surtir efeitos para aquelas crianças também. Então vamos supor, uma criança tinha a sua conta no Instagram desde 2022 e navegava ali tranquilamente. Agora, com a vigência do ECA Digital, a partir do momento que ela está navegando e a rede social detecta que ela tem uma idade inferior à idade mínima de uso, né? Por exemplo, que ela é uma criança ou um adolescente, ela vai passar a adotar os mecanismos do ECA Digital. Por exemplo, se é menor de 16 anos, exigindo a vinculação a uma conta de um adulto. Porque o objetivo da lei é esse, Ana. O objetivo da lei não é impedir que a criança faça uso da rede social, não é punir o pai pelo que o filho faz, mas não, é trazer responsabilidade conjugada, responsabilidade do filho e supervisão do pai em relação àquilo que o filho navega. Excelente, Heitor. Muito obrigada pela sua participação e por nos ajudar a entender uma legislação tão importante aí para a proteção de crianças e adolescentes. Fico à disposição, muito obrigado, foi um prazer. E para quem nos acompanha, este foi mais um episódio do Juridiquês Não Tem Vez, o podcast do Tribunal de Justiça de São Paulo. O roteiro e a produção são da Cecília Abate. Gravações e edições são da Valéria Vieira, da Naira Dias, do Eliseu Rego e do Renato Nunes. A operação de áudio é do Vinícius Andrade. Um abraço e até a próxima.